Olá, queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso curso do Seminário Família da Graça. Nós sempre gostamos de recapitular as lições anteriores. Vamos estudar agora armatiologia, ou doutrina do pecado, ou estudo acerca do pecado. Vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho. Primeiro começamos com a bibliologia. Por que bibliologia? Porque trata do livro a qual é toda a base do nosso estudo, que é a Bíblia Sagrada. Então, módulo 1, Bibliologia. No módulo 2, começamos a estudar primeiro a Trindade. A Teontologia, na lição 2, estudamos sobre o Deus Pai. Depois estudamos a Cristologia, que é a doutrina do Deus Filho, a doutrina de Jesus Cristo. Depois estudamos a Pneumatologia, ou doutrina acerca do Espírito Santo. Na lição 5, estudamos a antropologia, que trata da criação do homem. E agora vamos para um tema, um dos mais relevantes, que é a armatiologia, como mostramos aqui. É o módulo número 6, e este fala da doutrina do pecado. É importante entendermos sobre o pecado, porque reconhecendo o pecado, nós poderemos conhecer a obra da redenção. Vamos estar estudando no próximo módulo, após esse, que Deus não foi pego de surpresa. O homem caiu, mas já tem um plano redentor em Cristo Jesus, a qual está numa matéria chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por um homem entrou a queda, por outro entrou a salvação. Então vamos entender de forma organizada. Os assuntos estão na Bíblia por assuntos, então a doutrina, o estudo sistemático, ele traz todos os textos referentes ao assunto. Esse aqui vamos reunir alguns assuntos sobre o pecado. Sobre o pecado, poderemos aqui iniciar, como fazemos em todas as lições, começamos falando sobre a definição. O que significa armatiologia? Logia, sempre sabemos que é estudo, tratado, doutrina de cada assunto que estudamos. Nesse caso, armatio, ele vem do termo armatia, que significa errar o alvo, transliterado para o português como pecado. É bom sabermos que, antes de começar aqui na introdução, vamos falar aqui sobre a origem do mal, a origem do pecado. Está escrito que Deus, na sua criação, ele declarou que tudo era bom. Naturalmente surge a pergunta: como o mal entrou no mundo, se tudo que Deus criou era bom? A compreensão da natureza do pecado renova a nossa sensibilidade espiritual, porque é a partir daí que podemos gerar santidade em nós, através do Espírito Santo, através de Deus, porque isso nos leva a crer que a vida deve ser vivida na esperança de um futuro em qual, após a morte, nós poderemos ter algo a esperar. Não somente na nossa vida, porque é uma grande dúvida de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou. Eu acho que todo ser humano já se parou pensando nisso. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz respostas satisfatórias para o homem, porque somos criaturas de Deus, como estudamos lá na matéria de antropologia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E vamos agora para a definição de pecado, para podermos entrar no assunto. Armatia, ela vem do grego, para descrever pecado. Em português significa pecado, mas lá na original, lá do grego, armatia significa errar o alvo, ou mudarmos de sentido. Nós estamos indo para uma direção que nosso alvo é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, e na vida do homem acontece um desvio de rumo. Como flecha que o arqueiro lança para o alvo, e quando ela não acerta, aí vem a origem armatia, que é a erra do alvo. Em sentido religioso, isso aí ele traz um conceito geral das escrituras sagradas a respeito que o pecado é algo tenebroso, é algo terrível, é algo que nos distancia de Deus. Então, nós como flechas do Senhor devemos prosseguir para o alvo, sem errar,
Porque o pecado, ele traz para a nossa vida, esse nome errar o alvo, é uma coisa simples, mas quando a gente vai para o sentido que isso pode causar na vida do ser humano, que vem aí, a partir disso, o fracasso, o erro, a iniquidade, transgressão, morte. Pior do que física, vem também a morte espiritual. Existem outras palavras além de armatia que a Bíblia descreve no Antigo Testamento, algumas palavras, como recha, do hebraico, que significa culpa da lei. Todas essas palavras falam de pecado, como sentido ético, pois envolve relações sociais e espirituais. São relacionamentos com aquilo que não é o original. Coisas como a gente vê hoje no dia a dia, a falsidade, aquilo que não é verdadeiro. De fato, o humano muitas vezes se sente numa sociedade em qual o falso é quase uma obrigação. Nós vivemos em um meio, em um mundo, um sistema mundano, a qual a pessoa muitas vezes não pode ser verdadeira, porque isso ofende, isso machuca. Hoje em dia, essa questão do politicamente correto. Então, às vezes, você vai falar que o pecado gera morte e a pessoa pode se sentir ofendida. Ah, está desejando a morte. Não, são consequências. Nossa vida, ela é estabelecida com parâmetros para se guiar. Isso, toda a sociedade civilizada, ela é estabelecida por leis. Você vê que nossa nação é regida por leis. Lei de propriedade, lei de herança, lei de direitos, e como também deveres. Então, toda a sociedade organizada é assim. Agora, imagina isso no âmbito espiritual, é muito mais organizado. O pecado, ele provém de uma mentira, engodo, engano, falsa aparência. Desde a criação, vimos lá o engano, como Satanás, ele, em forma corpórea daquela serpente, ele seduziu Eva. E aí o pecado que ele cometeu no início foi o que ele mesmo veio fazer Eva desejar, que era ser maior do que Deus. Tanto que um dos argumentos que ela usa, Satanás diz: você não vai morrer. Ele diz que você vai morrer, mas vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão deuses, serão igual a ele. Foi o desejo original de Satanás lá, quando teve o pecado, ainda no paraíso. Ele estava lá e ele pecou e foi expulso. Vamos tratar isso mais na frente. Então, é aqui que entramos no tema da origem do pecado. Primeiro devemos afirmar claramente que Deus mesmo não pecou e Deus não pode ser culpado pelo pecado. Tiago diz, no capítulo 1, no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. À luz dessa prova bíblica, seria blasfemo falar de Deus como o autor do pecado. Foi o homem que pecou e foram os anjos que pecaram, e ambos os casos eles fizeram isso de escolha deliberada, escolha deles mesmos. Eles decidiram, porque, como falamos, Deus criou e deu o livre-arbítrio. Deus não criou robôs do modo engessado, ele deu ao homem características semelhantes, que é de tomar decisão, vontade, como falamos, uma personalidade, ela tem vontade, ela tem intelecto e ela tem sentimento. Então, partiu do homem o desejo de pecar. Satanás fez pelo engodo, enganou a Eva, Eva passou isso para Adão, a qual cedeu e também pecou. Vamos ver aqui algumas teorias falsas sobre a origem do pecado. O ateísmo, ele nega que o pecado seja real. Primeiro, que o ateu, ele diz que Deus não existe. Se não há Deus, não há pecado. O fundador do ateísmo científico na antiga União Soviética. O pecado não é mais do que a justiça social. Se o pecado fosse realmente algo social,
o problema seria social e não espiritual. Isso é totalmente contrário ao ensino das Escrituras. Então, vemos que o pecado não é algo social, como Karl Marx afirma. Porque senão ele ficava no âmbito social, mas isso não, isso causa o dano espiritual na vida do homem, a sua depravação, a sua queda, a sarjeta que o homem vive sem Deus, as mazelas da humanidade. Tem uma corrente também falsa, que é a do determinismo. Essa teoria afirma que o livre-arbítrio é uma ilusão. Na realidade, no determinismo, é uma forma para se desculpar o pecado. Fazendo disso, o pecador é uma vítima, que merece, ao invés da punição, do castigo, ele merece ser tratada como vítima. Eu quero dizer que houve sim livre-arbítrio, o homem teve decisão. Deus disse, ó, de tudo comerás, mas desta não comerás, porque esta aqui trará o conhecimento do bem e do mal. Claro que o homem, ele foi criado de uma forma santa e não tinha o mal. Então o homem descobriu o mal, porque ele quis, por vontade própria, comer daquele fruto, a qual abriu seus olhos e ele caiu. Tem também a corrente do hedonismo. Este afirma que tudo que causa prazer deve ser praticado. Não se preocupa com o que é certo ou errado, é tudo uma questão relativa. Chega a dizer que o homem deve liberar suas inibições. Em linguagem simples, ele deve ceder à tentação, porque reprimir a tentação, isso é até prejudicial para a saúde. Então, pecar à vontade, errar à vontade, e geralmente o pecado, ele causa danos ao outro. Roubar é pecado, causa dano ao outro. Adulterar causa trauma também no outro. Tirar a vida. Então, todos os preceitos que Deus tem colocado, o pecado se opõe ao que é de Deus. A divisória entre bem e mal está errado. É a antiga mentira de Satanás. Certamente não morrerás. Então, peque à vontade, faça os seus desejos. Isso é bom para você. Você é o que você deseja e nada... O que importa é ser feliz. Quer dizer, aos olhos humanos. Faça o que está no seu coração, mas a Bíblia já disse que enganoso é o coração do homem. Para ele é bom, mas no final leva à morte. Por isso devemos levar o nosso sentimento, que também é representado como coração, a Deus, de forma que tenhamos o nosso coração esquadrinhado pela palavra de Deus, alinhado com o que é sagrado, essa qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para o homem. Tem outra teoria, uma corrente de pensamento, que é a teoria da evolução. Essa teoria considera o pecado como a herança do animalismo primitivo do homem. Se o homem veio do animal, então ele age por instinto. Só que, realmente, como estudamos anteriormente lá na teoria da evolução, né, na disciplina anterior, vemos que ela é antibíblica. Além disso, os animais não pecam, eles vivem segundo a sua natureza, não experimentam nenhum sentimento de culpa por seu comportamento. Além disso, os animais não irão prestar conta a Deus pelos seus atos. Eles não são responsáveis pelos seus atos. Então, resumindo a teoria da evolução, eles tentam relativizar, eles tentam comparar o homem ao animal, então é tudo por instinto. Então, não há pecado. Vamos lá para o que interessa. O que a Bíblia Sagrada ensina? Quando Deus criou o homem, ele tinha plena comunhão com Deus, vivendo sem pecado. Porém, quando o pecado entrou, o espírito humano perdeu a comunhão com Deus, gerando em si mesmo e em toda a raça humana a morte física e espiritual, e passou também a estar designado também a morte eterna, que é a terceira morte. Paulo diz em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Quando Adão pecou, passou para todos os homens a morte. Por isso nascemos posicionalmente separados de Deus, provocando o desequilíbrio dos instintos, gerando isso, o pecado em nós. O pecado original, como já falamos aqui, ele se deu no Éden. E a punição ali no Éden foi a separação, foi a perca da comunhão do homem com Deus. A morte espiritual em relação à vida cristã é que todo crente, todo cristão, ele deve estar morto para o pecado e vivo para Cristo. Tanto que no batismo é um simbolismo. Batizar, imergir as águas, simboliza ali a morte. Morremos para o mundo, nascemos para Deus. No sentido ruim da palavra, também a pessoa está morta para Deus e vivendo para o pecado. Porque o ímpio, o que está contrário à palavra de Deus, ele está morto espiritualmente, afundado, sepultado nos seus pecados. Os meios de o pecado entrar é pelo meio da hereditariedade. Essa é a transmissão do pecado quanto à essência, não quanto à responsabilidade. A essência do homem é pecar. Não foi o pecado de Adão que nós estamos pecando. Nós estamos cometendo o nosso pecado. Nós temos a essência, a propensão ao pecado, não destinado a pecar. Nós temos a propensão de fazer essas escolhas também. Isso significa dizer que não há um ser humano que não tenha em sua gênese o vírus do pecado. Nós temos essa fagulha acesa, propensa, puxado para o pecado. Mas isso acontece também de forma individual, porque mesmo num ato de adultério, de prostituição, os envolvidos terão sua punição individual. Na universalidade do pecado, vemos que todos pecaram, como diz em Romanos lá, porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens se afastaram da glória de Deus. Por isso são carentes do mesmo. Precisamos de Deus. E é através de Jesus, como vamos estudar lá na soteriologia, todos os homens são, a princípio, por natureza, culpados diante de Deus. Os homens todos são culpados. E ainda diz mais, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa segunda parte do módulo 6, Armatiologia, ou doutrina acerca do pecado. O pecado no universo angelical, quanto no humano, ele veio de uma soberba, ele veio de uma rebeldia deliberada e consciente, tanto de Satanás como do homem. E este pecado, ele não só afetou Adão, mas também como toda a criação. Isso passou a fazer parte da natureza humana. O pecado fez Adão culpado. A sua culpa foi automaticamente imputada a toda a sua descendência, como vemos nos versículos que estão mencionados na apostila. Vamos aqui o que a Bíblia diz em relação a Deus. Sabemos que Deus não pode pecar. No entanto, o plano de Deus precisaria ter incluído a permissão da pecado do entrada no mundo, desde a eternidade também, porque Deus já estava incluso o plano de salvação. Porque diz que o Cordeiro do mundo está preparado desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro que é Cristo. Uma das grandes verdades acerca do castigo do pecado é que a justiça de Deus o exige a fim de que ninguém o acuse de injustiça. Deus é um Deus misericordioso, que ele, após o pecado, ele tinha também o remédio, ele tinha a cura, que foi a morte de Cristo, a morte vicária, a morte substitutiva de Cristo pelo pecador. Em relação a Satanás, sabemos que alguns textos tratam, os textos proféticos, tanto de Ezequiel como de Isaías, quando Satanás ele pronuncia: subirei ao mais alto e serei
como Deus, ele se declararia Deus. O diabo foi o primeiro pecador. O orgulho do diabo, ele veio da sua formosura, que ele não quer um ungido, como está lá em Ezequiel 28:14. O homem, Adão, passou a habitar aqui um paraíso vegetal, a qual vemos as belezas da criação de Deus. Então Satanás, ele perdeu a primazia de adorar a Deus, perdeu o privilégio de adorar a Deus para o homem. Então por isso a raiva de Satanás com o ser humano. Em relação aos anjos, lembramos que no pecado, uma terça parte dos anjos, eles foram também no engodo de Satanás e caíram, porque Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, mas lançou-os e entregou no abismo da escuridão, reservado para o juízo. Está lá em 2 Pedro 2,4. Em Judas também lemos, em Judas 6, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e ele os tem reservado em prisões eternas e escuridão para o juízo do grande dia. Então, uma terça parte dos anjos foi condenado. Em relação ao homem, o que a Bíblia diz, que pelo pecado o homem perdeu a sua posição de governo. Deus colocara o homem para governar. Deus disse: dominai tudo, nomeai tudo. Em lugar de ser senhor, o homem tornou-se escravo da cobiça, da inveja, da avareza e todas essas outras consequências. Então Deus criou o homem para dominar, para subjugar, para ter o mundo em seu controle, como isso em parte acontece. Mas o plano original, ele foi desfeito. E para isso precisa do remédio, precisa do conserto do homem. Como falamos, em lugar do Senhor, o que é que o homem teve? As consequências do pecado. Em lugar de governar sobre o pecado, ele tornou-se escravo do pecado. Se o crente ele é vencido pelo tentador, o pecado entra na sua vida, faz uma plataforma ali e passa a exercer influência na vida do ser humano. E esta vida começa a ser uma vida cheia de maldade, injustiça, de imundícia. O pecado sujeitou o homem à morte. Deus disse no Éden: no dia que comeres dela, certamente morrerás. Como lemos lá que Paulo diz: por este homem entrou o pecado, mas também por Deus entrou, através de Jesus, a salvação. E isso aconteceu, isso foi uma promessa lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas isso não poupou que a serpente também ferisse a semente, que no caso foi Jesus Cristo, que nasceu da Virgem, e ele foi morto na cruz. Mas também, como está lá em Filipenses 2, que também Deus o exaltou sobremaneira e deu todo o poder para tudo que se nomeia. Então Deus fez tudo perfeito. Até a correção, até a reestruturação, a regeneração do homem, Deus estava no plano de Deus. Todo pecado é transgressão da lei. Transgredir significa infringir, violar, quebrar, passar dos limites. Tudo e qualquer mandamento divino deve ser obedecido, pois ao desobedecê-lo significa transgressão. A Bíblia também fala que tudo que não é de fé é pecado. Então, a falta de fé também em Deus, ela constitui-se em pecado. Assim como o homem rejeitar o Salvador e negar as suas promessas, Jesus disse: do pecado, porque não creia em mim. João 16:9. O pecado está para o homem designado à morte se ele não aceitar a Cristo, não tiver fé. A Bíblia diz: se com tua boca confessares e com o coração creres em Cristo, serás salvo. Então essa falta de fé no coração e não declarar isso publicamente, que não dá para ser um 007 na fé, misterioso. Nós temos que professar a nossa fé. Dada a importância do assunto, em decorrência dos diferentes conceitos de pecado, chamamos a sua atenção para as seguintes particularidades de
conceitos bíblicos. O contraste entre o bem e o mal, o contraste, ele existe. Não há neutralidade entre ambos. Ah, eu não estou para o lado do pecado, nem estou para o lado do mal e do bem. Eu vou ficar neutro. Não, não tem neutralidade nesse espectro, não tem neutralidade. Existe posição. Jesus Cristo lá em Mateus 12:30, ele disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Precisamos ter posição. Na Bíblia não existe posição neutra. É impossível se ter o conceito correto de pecado se não compará-lo com a santidade de Deus, justiça e vontade dele. Porque a falta de compreensão do pecado, você não vai ter compreensão do que é santo, do que é divino. O João escreve em sua primeira epístola aqui, no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Devemos estar atentos à lei, às coisas que são corretas diante dos homens e diante, principalmente, de Deus. Devemos estar atentos a isso, a não transgredir a lei nem dos homens, nem a lei de Deus. Vamos agora falar sobre a natureza do pecado. Falamos aqui a definição do pecado, falamos sobre a origem do pecado, falamos sobre as teorias falsas sobre a origem do pecado e falamos o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Agora vamos falar sobre a natureza do pecado. É uma inclinação dele para fazer tudo aquilo que é reprovável aos olhos de Deus. 2 Coríntios 4:4, Efésios 4:18, Romanos 1:18 e o 3:20. João Calvino, ele afirmou que ainda que o pecado não reine, ele continua a habitar em nós e a morte é ainda poderosa. Você vê que causa tanto sofrimento. A morte espiritual e a sua transmissão de pai para os filhos, como está lá em Salmos 51:5, mas o remédio para isso tem, que é a redenção, que nos concede nova natureza, que é a regeneração. Devemos ser regenerados em Cristo. E vamos abranger isso mais quando estivermos no estudo, que é o próximo módulo, que é a soterologia, a doutrina da salvação. O poder do Espírito que habita no crente para dar vitória sobre a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela já foi julgada. Ela, na cruz do Calvário ali, Jesus Cristo, ele pagou a fatura, ele rasgou a cédula. A promissória que estava nos condenando ali, ela foi rasgada. Então, nós temos esse livre acesso de novo em Deus. Temos esse livre acesso através de Jesus Cristo. Falamos na aula da antropologia, chegamos a dar alguns aspectos do homem, da queda do homem, também do plano de Deus para o homem. Demos uma pincelada no assunto. Chegamos até a falar que o véu do templo se rasgou. Falamos que ali o tabernáculo, como também o templo de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Hoje ele habita em nós. Então, como era o tabernáculo? Como era o templo? Ele tinha o átrio, e tinha o lugar santo, e tinha o santo dos santos. Então, assim, o nosso corpo, ele é o átrio. A nossa alma é o lugar santo. E através do Espírito, que é a tricotomia, a trindade não, a tricotomia do homem, o Santo dos Santos não tinha esse acesso do Espírito. O Espírito é a parte nossa que se comunica com Deus. Então, através de Cristo, esse véu do templo foi rasgado. No dia da morte de Cristo no Calvário, o véu do templo lá, ele se rasgou. E também o nosso acesso foi liberado. Esse nosso Espírito se abriu para ter comunhão com o Espírito de Deus, buscar a sua presença e ser cheio dele. O problema hoje da humanidade é querer se aproximar de Deus.
Vemos que hoje há um número muito grande, como diz Moody, ele diz que há um maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que dispostas a se afastarem do pecado. Então devemos nos aproximar, conhecer a palavra, conhecer os estudos sagrados, para quê? Para se afastarmos do pecado, mas ao mesmo tempo também chegar próximo ao pecador, para levar a palavra que cura, a palavra que traz salvação, a palavra essa a qual Deus nos deixou. E Cristo é a palavra, Cristo é o verbo encarnado, é a palavra que se fez carne e morreu na cruz, e hoje temos esse acesso. Basta ter fé e acreditar em Deus, buscar a sua presença, confessar a Ele, a Jesus Cristo, e assim nos livrarmos, em parte, ainda aqui na terra, do pecado, e brevemente seremos transformados em corpos glorificados, assim como Cristo foi transformado, assim Ele também irá nos transformar. Vemos que na esfera da conduta fraternal, vemos também que o ser humano ele passou a ter conflitos de maldade, injustiça, violência e injúrias. Ao excluir a restrição da lei, o ser humano maltrata e oprime o próximo. É o que a gente vê, a corrupção, levando o homem a se dar bem, prejudicando o próximo. E isso não provém de Deus, isso não vem de Deus. Na esfera da santidade, as palavras bíblicas para descrever o pecado nessa esfera implica que o ofensor tenha conhecimento da revelação de Deus. O povo de Deus, ao sair do Egito, ele era para ser um povo santo, se tornar um povo santo, povo separado, diferente dos ímpios. Por isso que muitas vezes a gente compara a nossa vida na terra com uma peregrinação no deserto. Saímos do Egito. O Egito é uma tipologia do mundo. Então saímos do Egito e estamos aqui no êxodo, no caminho, partindo para a Jerusalém celestial. Então, o que foi que Deus disse lá em Levítico 11:44? Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor, que eu faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, santo significa separado. Então, Deus nos chama, nos convida a sair do Egito, uma tipologia do mundo, e nos santificar ou se separarmos do mundo. Do mundo, não estou falando do mundo terreno ainda, mas do sistema, esse sistema mudando, na verdade, que estamos falando, de retirarmos desse sistema mudando e vivermos separado, seguindo a lei do Senhor. E como é que a gente pode santificar? Jesus Cristo disse na sua oração lá em João 17, ele disse: Pai, santifica-o na palavra. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então, através desse livro aqui, é que podemos encontrar regozijo, encontrar perdão, encontrar palavras de vida, palavras de comunhão, palavra de restauração, palavra de regeneração, palavra de santificação. Na esfera da verdade, existe pelo menos 6 palavras que descrevem o pecado nessa esfera e mostra o quão terrível e destruidor ele é. Vamos ver algumas palavras aqui que mostram sobre o pecado. São amostras de quão terrível e destruidor o pecado pode ser. Ele também aqui ele é narrado como desobediência. Literalmente é ouvir mal ou ouvir com falta de atenção. Também é contado o pecado de omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, podemos pecar só em ser omisso. Em ser omisso já estamos pecando. Como diz, não há neutralidade. Transgressão, literalmente ir além do limite ou ultrapassar, praticar o mal.
está lá em Romanos 4,15. Sai do plano de Deus e vem para o plano pior, que é o plano do inimigo. Isso aí aconteceu com Adão, a queda de Adão. Erro também pode ser uma palavra ao pecado. A impiedade deriva de uma palavra que significa sem reverência, sem temor às coisas sagradas. O homem ímpio é aquele também que está sem Deus e não quer saber dele. Algumas palavras também estão aqui, como desobediência, transgressão, queda, derrota, erro, impiedade. São algumas das palavras. Então aqui vimos sobre a natureza do pecado. Qual é a sua natureza? Agora vamos falar aqui sobre o engano. Olá, queridos, estamos de volta aqui para dar continuidade à terceira parte da nossa disciplina de armatiologia, ou doutrina acerca do pecado. Agora vamos falar aqui sobre o engano do pecado. Como disse, já falamos algumas coisas na antropologia, falamos alguma coisa sobre a queda do homem, sobre o engano do pecado. Vamos aqui dar mais uma pincelada sobre este assunto e vamos falar mais de como nos libertar do pecado no próximo módulo, que é a soteriologia. Nossa falta de conhecimento é a razão pelo qual a ilusão do pecado engana o homem. Foram insinuações que Satanás fez ali, como a gente vê naquele diálogo lá de Gênesis. A mulher olhou, primeiro ela usou um dos seus 5 sentidos, que é a visão. Ela olhou para a árvore e viu que era boa para comer, agradável aos olhos. Ela desejou, partiu da personalidade ali, do intelecto do homem, um dos intelectos que é vontade. Então, surgiu a vontade, sentiu o desejo de comer essa árvore. Para quê? Para dar o entendimento, para ser... Qual foi a persuasão de Satanás? O dia que você comer, você será Deus. Ele não quer que você comer, porque o dia que você comer, você se tornará Deus. Se tornará semelhante. Mesmo, como falamos, o mesmo pecado de Satanás, querer ser maior do que Deus. Ela tomou o fruto, ela usou o seu tato, ela pegou no fruto, ela usou o seu paladar, ela comeu do fruto. E a consequência disso é que o que Deus disse, a morte, não só a morte física, que não ocorreu de imediato, mas a morte espiritual, que perderam a comunhão com Deus. Porque Deus disse a ela, no dia que você comer, certamente morrerás. E morreu espiritualmente. E é exatamente a situação que a humanidade se encontra diante de Deus. Mortas, né, espiritualmente, sujeita à morte física e também à morte eterna. Devemos olhar com atenção para não cairmos no engano do pecado. Agora vamos aqui também falar sobre as consequências do pecado. Vemos que isso aconteceu desde quando Satanás ousou a fazer a rebelião nos céus e foi expulso. Hoje está separado e condenado ao inferno. O que é que Satanás faz? Ele tenta arrastar o homem, ele tenta levar o homem, destruir a obra-prima da criação de Deus, que foi o ser humano. Deus criou a terra, criou tudo perfeito, tudo lindo, criou todos os astros, criou tudo e colocou o homem, criou os animais. Depois que estava tudo pronto, vegetação, rios, mares, sol, lua, tudo feito, ele fez o homem, a coroa da criação, a sua imagem e semelhança, em sentir vontade, desejo e intelecto. E aí o que é que o homem fez? Ouviu a Satanás e caiu. E aí veio as consequências. O pecado de Satanás afetou os céus, na região celestial, descendo tanto ele como uma terça parte dos anjos. Então, hoje, tem esses inimigos que guerreiam, essas hortes do mal, essa
esse mundo espiritual a qual existe uma guerra declarada contra Deus. Mas sabemos que isso tudo terá um fim. Tudo já está escrito na palavra de Deus. Então, Satanás teve a sua queda, mas sabemos que o fim já está próximo. Deus deu seu Filho Jesus para vir como advogado, mas também deu-lhes o direito de ser também juiz, a qual julgará, a qual submeterá todos, toda língua, todo nome, todos se dobrarão perante o Senhor. E graças a Deus já fazemos isso, nós já declaramos que Jesus é Senhor e Rei. Declare também em sua vida que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Em relação à terra, essa consequência do pecado, nós vemos ali em Gênesis 3,17 que diz que maldita é a terra por causa de ti. Isso foi uma consequência. A terra sofre também com a queda. Nós sabemos também em relação aos animais também houve um impacto, o sentimento de ferocidade e destruição. Você vê que o homem passou a perseguir os animais, como os animais também se tornou feras. Mas sabemos que no reino milenar de Cristo, essa ferocidade será removida dos animais. Em relação à raça humana, a gente viu que deu, que nela entrou todo o pecado e a morte passou assim a ser decretado também para todos os homens, porque todos pecaram e por um entrou o pecado. E aí, como está escrito lá em Romanos 5,12, o pecado partindo pelo primeiro homem, Adão, furtou da humanidade a verdadeira liberdade, impondo sobre ele o silêncio da morte, pois a causa de Adão, a morte passou para todos os homens. Mas sempre que eu falo isso aí, que o pecado veio através de Adão, também a Bíblia fala do segundo Adão, aquele homem que veio sem pecado, aquele que estava prometido. Durante todo o Antigo Testamento, todos os profetas declararam que viria o Salvador, e esse Salvador veio, graças a Deus, que nos deu Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Houve medo e fuga, a consequência ali foi que Adão fez: Senhor, ouvi a tua voz e temi, porque estava nu, tive medo, me escondi. E ali Deus já fez ali uma prefiguração do que iria fazer. Ali a gente vê Adão se cobrindo com folhas, que significa a justiça humana. Mas Deus derramou ali o sangue de um animal. Um animal foi morto, as peles vestiram, se viram como vestimentas. E quando a gente vê essa queda, esse medo e essa fuga, vê se não é a mesma coisa hoje. Desde então, a humanidade vive em constante fuga para não se encontrar com Deus. Então é melhor você vir ao encontro de Jesus, porque uma hora o juiz virá e nos dará a cobrança. E devemos prestar conta do que fizemos nesta vida. Então devemos procurar Deus através de Jesus Cristo, por intermédio dele, com a ajuda do Espírito Santo. Sabemos que a serpente também, ela, pelo que tudo indica, ela era um animal talvez de forma ereta, porque a Bíblia diz que... Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a tua semente, e a semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como já falamos aí o que significa a serpente e o filho da mulher, a qual nasceria, que era Jesus Cristo. Ali era uma profecia da vinda do Messias. E quando a gente vê ali a sentença da serpente, também ali vemos que ali também estava a sentença de Satanás, visto que ele é a verdadeira serpente, que se opõe a Deus e a sua obra. Sabemos que isso teve também
consequência, falando das consequências, vemos também a consequência que teve para a mulher. Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, a dor do parto, com teu parto, com dor terás teu filho. O desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Também sabemos que o homem houve a consequência para o homem. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes para a terra, pois dela foste formado, e para ela retornarás. Então o homem veio do pó da terra, e para o pó da terra retornam. O trabalho, ele é uma bênção. Deus criou o trabalho. Você vê que Deus criou o homem e disse: nomeie, domine. Então era o trabalho. O trabalho existia. O trabalho é uma bênção de Deus, mas não era árduo e pesado, que passou a ser, como está lá em Gênesis 3,19. E também a consequência de conhecer o bem e o mal. Antes da queda, o homem era capaz de viver sem pecar. Após a queda, ele passou a conhecer os efeitos do bem e do mal. Ao desobedecer a Deus e ao adquirir o conhecimento do pecado, escolhendo o mal aos olhos de Deus, ele foi expulso do Éden. O jardim do Éden era o lugar das delícias, da comunhão com Deus. Ele perdeu isso, ele foi expulso da presença de Deus. Sem dúvida, o pior do pecado, que foi as consequências, de todas as consequências que falamos aqui, a perda da comunhão com Deus foi a pior. Por isso que Deus deu o seu Filho por amor. Deus amou tanto a humanidade que, apesar do pecado do homem, apesar da rebelião, da rebeldia do homem para com ele, ele concedeu a segunda chance, que foi através do seu Filho Jesus Cristo. Como falamos das três mortes: a morte espiritual, de imediato, a morte física, que acontece a todos os homens, está destinado o homem morrer uma vez, e morrendo segue-se o juízo. Tem também a morte eterna. Então, sabemos que a morte física é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a morte que é a separação da comunhão, é o véu que separa o homem de Deus, essa morte espiritual. E a morte eterna é chamada a segunda morte, porque está vinculada à alma e à separação da eternidade com Deus. Ela separa o homem de Deus para sempre. Então, devemos buscar a vida, devemos buscar a Cristo, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus nos oferece consolo, nos oferece descanso, nos oferece esperança. E a promessa maravilhosa de Jesus Cristo, quando estava encerrando o seu ministério terreno, foi que ele iria para o Pai, ia preparar lugar, e quando preparasse, voltaria e nos levaria para que onde ele estiver, nós estejamos também com ele. Das consequências da morte ainda, que Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe luz e vida e a incorrupção. Isso através do Evangelho, como está lá em 2 Timóteo 1,12. E também 1 Coríntios 15,52. Evangelho significa boas novas. Então, através dessas boas notícias que temos hoje, através da palavra do Evangelho, é que podemos ter essa restauração através de Cristo, essa regeneração. Sabemos que a existência física foi reduzida também como consequência do pecado, além de estar sujeito à pobreza, enfermidade e escravidão, a dificuldade de largar o pecado. Mesmo o homem sabendo que é ruim, ele se deixa dominar pelo pecado. Perdeu também, como falamos, o pior de tudo, que foi a semelhança moral com Deus. O homem, desde a criação, estava em um nível superior às demais criaturas. Era uma inteligência em um nível de perfeição que está escrito lá: havendo, pois, o Senhor formado a terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isto foi seu nome. Então, a gente vê que Adão, ele nomeou, Deus entregou toda a criação a ele. Está lá em Gênesis 2,19. E essa semelhança moral com Deus, após a queda, foi interrompida, levando o homem tantas vezes
a nível moral tão baixo, a ponto de identificar-se melhor com os seres irracionais do que com aquele que criou. Então a gente vê os homens sendo comparados a animais, teoria da evolução, porque o homem ele perdeu essa comunhão com Deus, essa condição moral, esse atributo moral de Deus. Mas nós podemos restaurar ele através, sempre falando aqui da doença, mas apresentando o remédio o tempo todo. A promessa, ela seguirão aos que crerem. Porque temos aqui, como falamos aqui, a promessa do Redentor por toda a Bíblia. Está escrito aqui, ó, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Que veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. Mateus 12, 23 e 25. Colossenses 2, 15. Porém, a vitória não seria sem sofrimento, porque sabemos que Jesus, como diz lá no livro de Hebreus, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele iria sofrer e padecer pelo homem. E no Calvário, Jesus foi ferido, e este ferimento em Jesus trouxe a cura para a humanidade, que está escrito lá, ele tomou sobre si todas as enfermidades. Então, através de Jesus Cristo, da sua morte vicária, sua morte substitutiva, nós temos o acesso à cura, acesso ao remédio. E está escrito esse versículo maravilhoso aqui em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, hoje essa graça de Deus, ela se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Também Efésios 2, de 8 a 10, que disse, pela graça sois salvos. Isto não vem de nós, isto vem de Deus. Sabemos que tem as consequências, falamos das consequências, mas sempre lembrando do plano de Deus, que é a sua promessa redentora. Vamos falar um pouquinho a origem da tentação. Olá, queridos, estamos de volta aqui para gravar a quarta aula do nosso módulo 6, que trata da armatiologia, ou doutrina acerca do pecado, o que a Bíblia nos traz de esclarecimento sobre esse assunto. Por último, falamos aqui sobre a consequência do pecado. Agora vamos falar sobre a origem da tentação. Tentação, ato ou efeito de tentar. Uma predisposição, ânimo para praticar coisas censuráveis, biblicamente falando. Podemos dizer que é o conveniente ao pecado. O significado na epístola em Tiago, tentação tem o significado de perseguições, lutas, provações pelas quais o crente passa. Vamos falar aqui de 3 fontes de tentação. Tem a tentação da parte da carne. Essa a Bíblia nos diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 13. Nesse texto, temos a entender que a tentação humana, ela é um desequilíbrio do nosso instinto, dos nossos instintos, né? A questão da nossa vontade, do nosso sentimento, né? De se deixar levar pelos desejos do coração, como falamos, é enganoso. Então, devemos estar com nossos instintos equilibrados, controlados para poder fazer o que é correto. Vem também da parte do mundo, o pecado, uma outra origem. O mundo como fonte de tentação. Não é o mundo físico. Quando a gente fala mundo, não é o mundo físico criado, o mar, a terra. Não. É a natureza. Frequentemente, quando falamos mundo, essa palavra significa o sistema ou os habitantes, o sistema mundano, o sistema que as pessoas vivem de forma que elas se interagem na forma decaída, da forma pecaminosa.
como está lá em Salmo 9, Salmo 9, 8 e Isaías 13, 11. Outra parte aqui que também pode vir essa tentação, essa é a mais cruel de todas as tentações, que é da parte do diabo. A gente vê que o caráter é sempre destrutivo. Nem o próprio Jesus foi poupado da tentação. Ele, após ser guiado pelo Espírito ao deserto, isso tudo ocorreu após o seu batismo, ele foi para o deserto e aí nós vemos que ele foi tentado pelo diabo. Mas Hebreus nos garante, foi o único que não caiu em pecado. Em tudo foi tentado, porém não pecou. Homens de Deus também foram tentados no decorrer da história. Nós vemos exemplo de Abraão, Sansão, Davi, tantos outros. E o mesmo adversário, Satanás, que faz oposição a Deus, a fazerem coisas que não é da vontade de Deus. Claro, os homens são tentados a praticar toda espécie de males, crimes, violência, ciúmes, guerras, mentiras, calúnia, tudo que provém do mal. É feito guerras, roubos, tudo procedência do mal, tentado diretamente de Satanás. Os crentes, eles também são tentados. Se até Jesus foi tentado, os crentes também. E são vítimas da ação do maligno quando causam isso aí, quando é causado pelo maligno e o cristão ele cede, isso traz mancha, mácula, escândalo, calúnias, invejas, né, rebeliões. Tudo isso acontece muitas vezes na igreja. O pessoal fala, tal igreja aconteceu isso. É porque a igreja é feita por humanos. E aí o que é que acontece? Por causa de poder, politicagem religiosa e tantas outras coisas ruins, pode, se o crente não vigiar, ele cair. Mas a Bíblia também diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele de quem vem o escândalo. É muito perigoso flertar com a tentação e com o pecado. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. O pecado tem origem no coração. Jeremias 17:9, nós lemos que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração, mas por isso que as Escrituras ela alerta de tudo, sobretudo do que se deve guardar, guardai o coração, porque dele procedem as fontes de vida ou para a morte, porque do coração procede os maus pensamentos e morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias, como está lá escrito em Mateus 15:19. O pecado na vida do crente, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, mentimos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. O padrão para o crente é o quê? É procurar andar na luz. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, nos purifica de todo pecado. Também está lá em 1 João 1:7. A prevenção do pecado na vida do crente é através da palavra de Deus. Está lá em Salmo 119, que diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Cristo também, na sua oração lá em João 17, ele ora e diz para nos santificarmos na palavra, e a santidade vem através da palavra de Deus. O Espírito Santo, que também habita em nós, nos ajuda a estarmos ligados com Deus e assim não darmos vazão para a carne. A penalidade do pecado na vida do crente.
o que é que ocorre? Quando o crente ele perde, principalmente a comunhão com Deus, também ele perde a comunhão com seus irmãos, os cristãos, com seus irmãos em Cristo. Ele também passa a ser disciplinado por Deus. E se não gerar o arrependimento, o que é que acontece? Muitas vezes até a morte física. E o pior, a morte eterna. O remédio para o pecado na vida do cristão é a confissão, como está lá em 1 João 1:8. Como diz Moody, né? Ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará desse livro. Então é importante você estar sempre estudando a palavra de Deus e meditando nela de dia e de noite. Como vencer a tentação? 7 passos aqui. Saber utilizar a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, Satanás usou a própria palavra, mas como Jesus disse, a cada insinuação do maligno, Jesus usava a espada do Espírito, que é a palavra, e dizia, também está escrito. Por isso é preciso ler a Bíblia para poder, na hora certa, usá-la, saber usá-la de forma correta também. Como falamos, saber utilizar a palavra de Deus. Segundo, através da oração. Orai para que não caia em tentação. Através da vigilância. A Bíblia fala que devemos estar vigilantes, vigiai para também não cair em tentação. Através da disciplina pessoal. Você vê que um atleta para lutar, ele se prepara. A Bíblia também, Paulo nos compara a atleta. Aquele que luta, de tudo se abstém. Devemos se submeter a uma disciplina, né, para estarmos cuidando tanto do nosso corpo físico, também como na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Então Paulo, ele, além de olhar para os outros, ele tinha a preocupação de olhar para a sua própria vida para não cometer pecado e ele acabar sendo reprovado. 1 Coríntios 9:27. A gente sabe que tem muitos instintos que puxa o homem a questão de não controlar os seus instintos, né? A ganância, os desejos da carne, e aí se ele não tiver cheio do Espírito, ele não vai produzir frutos. Aí vai produzir o quê? Em vez de produzir fruto do Espírito, ele vai produzir obra da carne, como está lá no livro de Gálatas. Também é preciso resistir também o dia mau, não se desesperar nem se desanimar no dia mau. O inimigo sabe o nosso ponto fraco, ele vai pegar o crente. Jesus estava com fome, ele disse, transforma a pedra em pão. Então assim, ele vai sempre te oferecer aquilo que você está mais vulnerável. Devemos buscar, mais uma coisa que é buscar se separar, viver em separação para Deus. E o principal, ocupando a mente com as coisas também que são do alto, as coisas espirituais. Isso ocorre através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra de Deus, que vai conseguir manter os nossos instintos equilibrados. A tentação, no seu sentido mais comum, é o processo terrível da parte do homem, do mundo e do diabo. Então ela pode ser da parte do homem, da parte do mundo e da parte do diabo, como falamos aqui, cuja a finalidade dessas tentações é destruir a nossa fé, interromper nossa comunhão com Deus e nos levar a pecar. Para vencer isso, devemos estar firmes em Jesus, porque dá para vencer sim, porque Paulo diz, em Romanos 8:37, somos mais do que vencedores. Vamos falar aqui do pecado imperdoável. A Bíblia diz que existe pecado que é imperdoável, que é o pecado aqui também da blasfêmia, como estudamos lá na lição anterior, na qual estudamos o Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é uma pessoa com sentimento, vontade e intelecto. É a terceira pessoa da Trindade, tem os mesmos atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência. Ele é imutável, ele é santo. Então, os caráteres do Espírito Santo. O Pai, se pecarmos contra Deus, temos Jesus Cristo. Se pecarmos contra Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. E se pecarmos contra o Espírito Santo, o que nos resta? Então, assim, devemos
está ouvindo a voz do Espírito, sendo guiado pelo Espírito e não rejeitando, a gente começa entristecendo o Espírito. Uma vez que a gente entristece o Espírito Santo, é como rejeitando a sua voz. Porque se a gente resiste ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, qual outro recurso que nos levará a Cristo? Porque nós oramos a Deus no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, a Jesus, chegamos a Deus. Devemos dar ouvido, escutar a voz do Espírito. Não entristecer o Espírito Santo, como está em Efésios 4:30. Não devemos resistir ou apagar o Espírito Santo, como está lá em Tessalonicenses 5:19. Endurecer o coração, levar uma mente cauterizada, no sentido de depravação, no sentido de, ao ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem, como está em Romanos 1:28, lá, que é o estado do homem, no estado pecaminoso, como também lá está em Profeta Isaías 5:20. O texto bíblico que nos baseia isso aqui, ó, é em Mateus 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há ser de perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso foi o que os fariseus fizeram quando Jesus Cristo expulsava demônio e os fariseus deliberadamente falaram, ele expulsa os espíritos, os demônios, pelo espírito de Beelzebul. Ele pegou algo que era de Deus e atribuiu a Satanás. Olá, querido, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso. Agora vamos para a aula número 5, que é do módulo 6, a disciplina de armatiologia, ou doutrina concernente ao pecado. O texto bíblico que nos baseia isso aqui, ó, é em Mateus 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há ser de perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso foi o que os fariseus fizeram quando Jesus expulsava demônio e os fariseus deliberadamente falaram, ele expulsa os espíritos, os demônios, pelo espírito de Beelzebul. Ele pegou algo que era de Deus e atribuiu aos demônios. Então, ele pegou as coisas de Deus e atribuiu ela ao inimigo. Deu a honra a Satanás, que expulsou, curou e falou, não, isso aí é do Satanás. Atribuiu coisas santas, honras e milagres ao inimigo. Isso foi algo que os fariseus fizeram de forma consciente. Eles pegaram aquilo e atribuíram coisas de Deus a Satanás. Então blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada ao testemunho que o Espírito dá de Cristo. Mas se formos, a Bíblia fala que nós somos pecadores, mas se nós confessarmos, nós somos perdoados em Cristo. Aí muita gente chega a perguntar, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu estou preocupado, será que eu tenho perdão? Só em você pensar assim é sinal que você não está cauterizado, você ainda é sensível, você se entristece, você reconhece a falha. Então isso aí, com certeza, você não pecou, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Agora, essa rejeição contínua pode nos levar a esse caos, que é se ver condenado à morte, muito mesmo, à morte eterna, muito mesmo antes, porque a Bíblia diz que não há perdão. Como falamos aqui, que o Senhor ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça, através do nosso advogado que é Jesus. Mas uma vez que blasfemamos contra o Espírito Santo, que nos leva a Jesus, não tem mais solução. Vamos falar aqui agora, depois que o pecado veio, temos nascido da carne. Há uma diferença agora dos nascidos da carne para os nascidos do Espírito. Jesus respondeu aquele homem em João 3,4, dizendo assim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, devemos nascer do Espírito, como falamos, né? A nossa parte
nessa tricotomia do homem, a parte que nos conecta com Deus é o nosso espírito que se conecta ao Espírito Santo de Deus, que nos faz vivificar em Deus. Alguns versículos diz aqui, ó, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma coisa aqui sabemos, e estamos em comum acordo, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele sempre foi homicida, pecador, nunca houve verdade, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala o que é de propriedade dele, que é a mentira. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. João 8,44, João 3, 8 e 9 também diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, tem os nascidos de Deus e os nascidos do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. E a Bíblia tem várias passagens aqui que vamos deixar na apostila. Relembrando, sempre trazemos o resumo, essas videoaulas são resumos da apostila. Para isso, para nascer da carne, já está na nossa natureza, na nossa hereditariedade e também na nossa individualidade nós já pecamos, mas também de forma individual podemos ter o novo nascimento, que resulta numa vida espiritual, que nos leva a um relacionamento de comunhão com Deus em santidade e diante da sua presença, buscando servi-lo de maneira correta, piedosa e justa. O que o crente faz para evitar o pecado é guardar a semente de Deus no coração, que é a palavra, pelo poder das escrituras sagradas. A Bíblia diz aqui, ó, Paulo falando à igreja, ele diz assim, ó, quanto o próprio Deus, como testemunha de que a graça suficiente de Deus em Cristo o capacitará a purificar-se de toda a imundícia da carne, do espírito, da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. João fala aqui, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas de todo o mundo. A receita para o perdão do pecado é confessar em Cristo, confessar a Cristo, o nosso Salvador. A grande verdade é que os filhos de Deus, apesar de santos, queridos, nós estamos sujeitos a pecar, mas devemos correr, buscar a Deus, pedir perdão diariamente, em oração, em leitura da palavra, como falamos aqui, algumas maneiras de correr do pecado, para manter os instintos equilibrados, porque o desequilíbrio, a carne aflora e aí começa a vir os frutos, a obra da carne, né? E ao invés do fruto do Espírito. Aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus, como está em Gálatas 5, 21. Queridos, vamos finalizar aqui mais uma aula, lembrando a vocês que essa aqui foi a aula número 6, né? Armatiologia, estudo sobre o pecado. Não se preocupe, trazemos aqui a luz sobre o pecado, mas também vamos trazer aqui à luz a salvação, que está na matéria de soteriologia, que é a próxima disciplina, o próximo módulo. Mas recapitulando aqui, o pecado, ele traz doença para a alma e a desordem no ser humano. Requerem-se poder
curativo e corretivo que só é possível mediante a operação do Espírito Santo. Devemos estar, assim, buscar nascer em Cristo, nascer da água e do Espírito, servir a Deus através da sua palavra, buscar, e devemos estar prontos para nos arrepender, para estarmos livres da condenação. A confissão abre as portas das grades que nos prende ao pecado. Então devemos confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque sempre há dois caminhos. Não há vários caminhos, há dois caminhos. O caminho que leva à perdição, o caminho que leva à salvação. O caminho do bem, o caminho do mal. O caminho de fazer a vontade do inimigo e o caminho que leva a fazer a vontade de Deus. Adão escolheu viver a vontade própria e aí caiu no engodo, no engano do pecado, no engano de Satanás e pecou e destituído foi da glória de Deus. Mas nós temos a opção de escolher a bênção ao invés de maldição. Temos a opção de escolher vida ao invés de morte. E fugir de ficarmos separados, não viver com a culpa do pecado. Devemos estar cobertos pelo sangue de Cristo, que é o nosso restaurador, que nos livra da transgressão e do castigo eterno, que é a violação dos preceitos de Deus e passar a viver de modo a satisfazer o desejo do inimigo, a vontade do inimigo. Eu vou terminar aqui agora lendo a passagem aqui da palavra de Deus no livro de Salmos, que diz assim, ó: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão pesava sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade. Eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus, ele é perdoador. Para isso, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre este tema, salvação, vamos tratar no próximo módulo. Se você não assistiu às aulas anteriores, volte lá, estude a bibliologia, a qual é a base do nosso estudo. Depois estude a Trindade, estude Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois estude lá nas nossas apostilas a antropologia, que é a criação do homem. E essa aula foi a armatiologia, ou assuntos acerca da doutrina, ou tratado acerca do pecado. E a próxima lição, não perca, vamos falar da soteriologia, vamos falar acerca da salvação. Fica o meu abraço, compartilhe esse vídeo, pois é importante para chegar a outras pessoas. Esse é um trabalho voluntário, o nosso curso é gratuito, nós temos, como falamos sempre, as apostilas em PDF, nós temos a videoaula, nós temos o áudio para você botar para escutar e também você pode fazer parte da nossa aula presencial. Então, entre em contato conosco pelo zap que eu vou colocar aqui e você pode estar, sim, marcando conosco para conseguir uma vaga para o nosso curso também presencial. Jesus Cristo vos abençoe sempre. Ore por nós. Grande abraço. Alexandre Araújo.